Povo, quanto tempo eu não venho aqui trazer um tutorial para vocês, e hoje eu trouxe uma maquiagem prateada, referência aí dos anos 2000. A gente viu muito essa tendência nas passarelas e eu quis trazer esse conteúdo super atualizado aqui para vocês. Além disso, eu usei uma paletinha super baratinha na preparação que me surpreendeu muito. Eu comecei diferente esse tutorial porque eu tô começando corrigindo as sobrancelhas. Fiz ali a correção com uma sombra e em seguida eu venho com um corretivo. Lembrando, gente, que aqui os produtos são todos de uso pessoal, tá? Não são os produtos que eu uso nas clientes. Então eu venho fazendo o contorno da sobrancelha com o corretivo, aplico em toda a pálpebra dela. Isso já prepara pra gente vir com a sombra e ela ter mais pigmentação. Então, às vezes, você tem uma sombra que acha que ela não é boa, quando na verdade você não fez a preparação correta da pálpebra. É muito importante a gente fazer essa correção com o corretivo tom de pele da cliente. Pode ser até um tomzinho mais claro, mas não passe disso. Para esfumar, eu tô usando três modelos de pincéis. Vocês vão ver aí na ordem. Então tem esse pincel mais gordinho, o segundo e o terceiro. Essa é a paletinha que eu falei com vocês da My Life. Eu peguei esse primeiro tom com aquele primeiro pincel de esfumar. Então, eu deposito no final e venho fazendo o movimento de esfumar por todo o côncavo aqui da minha cliente. E aí, eu repito esse processo para a sombra ficar bem pigmentada. Eu vou fazendo isso, esses movimentos de vai e vem, de bolinha, para deixar bem esfumado. É uma maquiagem com tons mais frios. Então, a gente tem que trabalhar bem esse esfumado para ficar bem bonita. Agora, eu já venho com esse segundo tom. Gente, essa paleta me surpreendeu muito. E aí, eu venho depositando ali mais entre o côncavo e a pálpebra móvel dela. E já vou esfumando. Os tons combinaram bastante. Vai ficar uma maquiagem bem bonita no final, vocês vão gostar bastante, tenho certeza. E aí, ó, eu volto com o primeiro pincel, tiro as marcações que ficaram, subo bem essa sombra para poder aparecer. E agora, eu venho com esse tomzinho, que é praticamente um preto, e deposito ele na pálpebra móvel dela com o terceiro pincel, que é um pincel menorzinho. Vou depositando por toda a pálpebra. Isso é para trazer o fundo da sombra prateada. Então, eu faço deposito esse preto primeiro, para depois ir com a sombra prata, para trazer profundidade e dar destaque para essa sombra. Se eu fosse fazer um olho preto, eu teria feito uma base antes. E aí, eu já vou esfumando ali, encontrando com o segundo tom que eu apliquei. Volto com o pincel, sem pegar mais produto, tá, gente? Do segundo tom e esfumo ali entre o encontro dessas sombras para não deixar marcação. Afinal, o olho mais escuro a gente tem que trabalhar bastante. Agora, com o dedo mesmo, eu vou pegar essa sombra. Gente, olha a pigmentação, eu fiquei chocada. E aí, eu já vou aplicando com o dedo, ó, em cima ali da região que eu apliquei o preto, né, na pálpebra móvel dela. E já vou dando batidinhas ali no encontro, ó, com o côncavo para deixar esfumadinho. Nem precisa de pincel para esse trabalho. E olha a pigmentação, gente, assim, eu não apliquei nada diferente, é só o dedo na sombra e coloquei na pálpebra móvel dela. Fiquei, assim, surpresa com o resultado de verdade. Eu venho com esse douradinho, colocando ali no início do olho dela, só para trazer um ponto de luz e dar um pouquinho mais de suavidade nesse look, para não ficar tão carregado. Esse é um pincel lápis, e aí eu aproveito para esfumar embaixo da sobrancelha ali, para trazer um pontinho de luz também. Agora eu venho com essa caneta delineadora, eu não sei a marca, gente, não me xinguem, porque essa caneta é dela, então ela também não sabia, e a gente aplicou aqui, mas é uma caneta dessas lojinhas que a gente consegue encontrar, assim, bem baratinhas, é dela, tá? Vocês vão pegar qualquer canetinha e fazer o delineado. Eu confesso que eu prefiro fazer delineado com o delineador em gel e o pincel. Mas aqui no caso, a gente só tinha essa caneta delineadora e foi ela mesma e acabou que deu certo.
E, gente, essa cliente aí, na verdade, é minha afilhada e minha sobrinha, Bianca. Olha que maravilhosa. Peguei ela de cobaia um dia que eu tava na casa da minha mãe e a gente foi fazendo esse tutorial. E aí eu vou trabalhando bem no delineado. Como vocês puderam perceber, eu pedi pra ela ficar de olhos abertos e fiz o traço pra poder identificar a altura do delineado. Então não vai ficar diferente um do outro, porque eu tô seguindo o formato do olho dela. Vim fazendo todo o preenchimento, deixando bem pretinho. Olho pra ver se tá bem alinhadinho. Corrijo ali as falhas que eu identifico, ó. E olha que bonito que já fica. Essa canetinha não fica tão preta quanto um delineador em gel, mas atendeu aí a necessidade que a gente tava pra fazer esse tutorial pra vocês. Agora eu venho com um lencinho, tirando toda a sujeirinha que caiu na pele e deixando bem marcadinho esse olho. Pra quem tem muita dificuldade com o delineado, com o esfumado, eu sugiro fazer primeiro os olhos e depois a pele, porque aí vocês fazem essa limpeza e vai deixar o delineado bem retinho, a sombra bem retinha, pra quem gosta daquele esfumado mais marcado, sabe, no final. E aí depois eu venho limpando toda a pele. Aplico uma bruma, essa bruma é da Daisy Peroso, espero ela secar. Aqui tô usando um leque bem extravagante. E aí eu já venho com essa blindagem da Prilessa com a Catherine Hill, aplico ela, coloco as gotinhas e espalho com a mão mesmo, em todo o rosto. Como a Bibi, ela é adolescente, então a pele dela é um pouquinho mais oleosa. Eu vou deixar somente a blindagem, eu não vou aplicar outros produtos na hidratação. Foi só a bruma e a blindagem. Quem tem a pele bem oleosa, eu sugiro fazer isso com essa blindagem, porque aí a pele não fica com tanto óleo. Aqui eu fiz uma misturinha de bases, estou usando a base da Fandi nela. E aí eu venho depositando com um pincel por todo o rosto. Chegou ali perto do esfumado, ó, bastante cuidado para não desfazer o delineado que a gente já fez. Então aplica com bastante paciência, cuidado para não desfazer esse delineado, gente, senão vocês vão ter que refazer. E eu sei que delineado é uma grande batalha aí da maioria das pessoas que estão começando na maquiagem. Perto da sobrancelha também, que eu já fiz, eu tomo maior cuidado aí. Então eu venho depositando a base com bastante paciência. Quando eu quero uma pele um pouquinho mais carregada, gente, eu faço com pincel. Poderia ser só com a esponjinha também, mas aqui eu quis deixar uma pele mais elaborada, então eu vim com o pincel e depois eu venho com a esponjinha tirando as marcações, como vocês vão ver aí no vídeo. Eu subi um pouquinho o tom da pele dela, porque ela tá um pouquinho mais bronzeada. Quando vocês virem o braço perto, vocês vão ver que vai ficar mais certinho o tom da base com o tom do braço. E aí eu fui descendo essa base também pro pescoço, ó, pra deixar o tom todo igual. Além disso, a gente vai fazer ainda iluminação e contorno, que vai trazer de volta aí a naturalidade do tom da pele dela. Calma, não briguem comigo, tá? Quando a gente chega nessa parte de preparação de pele, muita gente já começa: ah, mas tá errado o tom, subiu demais o tom. Esperem pra ver o resultado final. Agora eu já venho com o corretivo, que aí eu volto, tá vendo? Trazendo luminosidade pro rosto dela. Esse corretivo é da Nath Capello, na cor Vanilla. E aí eu faço toda essa parte de iluminação. Então eu faço abaixo dos olhos, topinho do nariz, em cima da boca, no queixo e na testa. Essa é a marcação que eu fiz. Venho com a esponjinha e tiro toda a marcação desse produto e já vou espalhando ele. Eu gosto muito desses corretivos da Nath Capello, acho que eles deixam uma cobertura bem bonita, sem pesar demais. Inclusive para pele madura, eu acho que eles super dão certo. Ali, né, a gente já tava fazendo esse processo, peço ela pra olhar pra cima, tiro essas marcações que vão ficando. Tem que tomar um pouquinho mais de cuidado pra não desfazer o delineado, assim como a gente fez com a base. Essa é a desvantagem de fazer primeiro os olhos, gente, porque a gente tem que tomar muito cuidado quando vai chegando perto do delineado. E aí eu vou tirando essas marcações, espalhando esse corretivo bem.
E olha como já volta a naturalidade do rosto, é isso que eu falo. Eu gosto de subir um pouquinho o tom da base, para depois corrigir no contorno, na iluminação, para não ficar estourando demais, porque a gente vai colocar mais produto nessa pele, a gente vai colocar um corretivo de iluminação, vai voltando ao normal a pele, tá? Então, gente, assim, 100% dos casos, quando a gente passa só base, a pessoa perde aquele contorno do rosto, ela fica com um rosto, assim, de um tom só, às vezes fica muito amarela. Então, tomar cuidado com isso também, não aplicar só a base, tem que trabalhar toda essa parte de contorno e iluminação. Então, é importante que você, que é maquiador, que está começando na profissão, estude sobre contorno e iluminação também. Agora, eu vou utilizar a paletinha da Nina Secrets com contorno em pó, não vou fazer contorno em creme aqui nessa pele. E vou aplicar ali, ó, pontinho da sobrancelha, a gente começa, da orelha. Ai, gente, a pessoa tá louca. Então, ali perto da orelha, a gente começa e vai trazendo até 2 dedos antes da boca. A gente não vai passar disso, tá? Importantíssimo, porque senão a gente vai deixar esse rosto caído. Ali, fazendo contorno do rosto, perto do queixo. E aí, vocês vão ver lá, ó, perto da sobrancelha. Ali no início, eu começo depositando esse produto. E depois eu vou esfumando com o que sobra pra testa ali, bem pouquinho, onde eu vejo que tem necessidade. Venho depositando aí esse produto para trazer um pouquinho mais de naturalidade para esse rosto e fica bem bonito. Em seguida, eu já venho pro blush, que é o blush dessa paleta da Nina Secrets com a Eudora. E vou depositando ele ali nas maçãs do rosto. E eu gosto muito desse blush com esse tomzinho mais pêssego, gente. E olha essa hora que ela tá olhando ali, como que o olho ficou bonito. Ai, eu amei essa paletinha de sombras, me surpreendeu demais da My Life. Bom, o blush não tem muito segredo, é só a gente lembrar de unificar ele com o contorno. E aí, em seguida, eu aplico um pouquinho de de iluminador. Gente, hoje eu tô difícil pra dublagem, né? Senhor! Mas eu não vou refazer, porque já é a 5ª vez que eu tô gravando essa dublagem pra vocês. Eu venho com esse iluminador também da paletinha da Nina Secrets que eu adoro, bem ali nesse pontinho alto do rosto. E o pó, eu vou usar esse da Vizela, que eu gosto bastante dele. Ele tem uns pontinhos de luz, fica muito bonitinho. Não fica pesado, não fica também aquele brilho demais na pele. Lembrando sempre de tirar a marcação do corretivo antes de aplicar esse pó, tá, gente? Eu venho com a esponjinha Sister Blend da Mari Saad, ó, e vou depositando esse pó nessa região ali do corretivo. Deixo ele um pouquinho, não vou tirar de uma vez. E aplico ali fora dessa região que eu coloquei o contorno, o blush, eu deixo eles sem aplicar o pó em cima. Eu aplico só na hora que eu vou esfumar, porque aí eu não perco a intensidade do tom. E vejam que quando a gente aplica o pó também, gente, o tom da pele vai dando uma mudada, porque esse pó é um pouquinho mais claro. É aquilo que eu falei, assim, trabalhar com a pele pensando no todo, tá? Não só na hora da base. E aí eu deposito com a própria esponjinha. Olha como esse pó ele traz um efeito de blur na pele, gente. Eu gosto bastante desse pó da Vizela. Deposito em todo o rosto, ó. Vejam que eu não coloquei nessa região do contorno e do blush o pó logo em cima, pra gente não perder um pouquinho da intensidade aqui, não precisar de ter que refazer todo o contorno e toda a parte de blush e iluminação. E aí eu coloco ali, lembrando sempre de passar nessa região ali do queixo, porque às vezes a gente passa produto, mas esquece de selar a pele naquela região. Agora eu venho com o pincel, eu vou varrendo todo esse produto e aí sim eu passo ali na região do blush, do contorno, da iluminação, para poder selar essa pele. E olha que bonita que ficou, gente. Confesso pra vocês que eu não gosto tanto de maquiagem de tons frios. Não é uma prática que eu faço em mim, não é uma técnica que eu aplico em mim, mas ficou bem bonito esse olho. Me surpreendeu bastante essa maquiagem. Então eu vou tirando todo o excesso de pó. Olha a região que eu deixei o pó naquela técnica baking, né? Que eu deixei ele ali sem esfumar logo de início, como é que já fica mais bonito. Ele fica bem sequinho a região abaixo dos olhos. E eu vou varrendo todo esse produto
na pele, tiro bem o excesso. Agora eu volto só com um pouquinho de blush, porque eu achei que deu uma apagadinha na maquiagem. Vou fazer, pentear essa sobrancelha dela pra cima com o gelzinho, que é bem do tom do cabelo dela. E a gente vai penteando ali pra cima, sem deixar o fio muito arrepiado, porque ela não gosta. Agora a gente vai pra parte inferior dos olhos, eu vou aplicar ali um corretivo. Tá bem do tom da pele dela, como lápis na linha d'água. Esse corretivo é bem resistente, tá? O da Kryolan, na cor D4. E eu aplico ele sem diluir. Vem com um pincelzinho de precisão. E esse é um trucão para quem não tem lápis dessa cor. Agora, com um pincelzinho de precisão, eu volto com um tom bem escurinho ali. E vou fazendo bem rente à raiz dos cílios o esfumado. E já vou emendando ali com o delineado, gente, para não ficar com o início do delineado e o início do esfumado inferior. Fica ali uma marquinha de início entre esses dois esfumados, não fica legal. Sempre lembrem de unificar essas duas partes. E eu venho trabalhando esse esfumado inferior com esse tom praticamente preto. Nos dois olhos, esfuma, esfuma, esfuma. É um trabalho de vai e vem, de formiguinha, para deixar bem bonita essa parte inferior dos olhos. Aproveitando, se você ainda não me segue aqui no YouTube, deixa aí seu like, o seu comentário, o que você achou dessa maquiagem. Se você gosta desse tipo de conteúdo de maquiando o cliente. E me fala aí uma inspiração de maquiagem que eu trago aqui pra vocês. Agora eu volto ali com o primeiro tom que a gente fez o esfumado, com um pincelzinho lápis, que é um pincelzinho maior, para poder fazer esse esfumado inferior. E aí sim a gente vai descer mais o tom, para deixar essa maquiagem bem bonita. Gente, esfumado inferior também faz toda a diferença. Peguei ali o tomzinho de dourado e fiz aquele pontinho de iluminação, reforcei ele ali também na linha inferior, para deixar mais harmônico esse look, né? Não ficar só na parte de cima do olho, por exemplo, com o produto. Agora eu vim com um gloss, tom da boca dela. Lembrando, gente, que o produto é de uso dela, tá, pessoal? Não é produtos que eu utilizo em clientes. E aí eu vou aplicando com o próprio aplicador. Eu confesso que eu gosto muito de utilizar o pincel, mas aqui nesse caso, como era dela, eu tô usando o próprio pincel do aplicador do gloss. E aí eu fui deixando esse gloss agir, porque ele é aquele gloss que dá um volume no lábio, sabe? Então eu passo o gloss, deixo ele agir e depois eu venho com um batonzinho pra dar uma corzinha em cima, só pra não ficar muito boca morta, assim, né? Sem cor. Agora eu venho com os cílios, aplicando uns cílios em decrescente, que eu gosto bastante pra dar um efeito mais gatinho no olhar. E como a gente já fez um delineado gatinho também, acho que super vai combinar. Tô usando a cola da Pra Maquiar. É uma colinha que eu já utilizei, já mostrei pra vocês antes. E cílios, né, gente? Faz toda a diferença na maquiagem. Maquiagem profissional sem cílios, pra mim, assim, fica bem, bem, bem sem graça. Aí eu peço ela pra olhar pra cima, descolo os cantinhos, façam isso com seus clientes, deixo bem rentezinho. Se eu vi que o esfumado inferior ainda precisa de algum trabalho, eu volto, refaço alguma parte que eu acho que precisa. Vamos para o rímel. Eu peço para o cliente olhar para baixo e vou aplicando ali bem na raiz dos cílios, unificando o cílios natural com os cílios postiço, sem passar muito na cerda dos cílios postiço, tá, gente? Porque senão vocês vão deixar ele com um aspecto muito artificial. Peço ela para olhar para o lado, para aplicar ali naqueles cílios do cantinho interno do olho. Aperto bem os cílios, vejo se tá bem seco antes de aplicar o rímel, porque se você vem com o rímel e os cílios ainda tá bem seco, tá bem molhado, você vai acabar descolando ele, pode irritar o olho da cliente. Então aí eu venho aplicando o rímel em todos os fiozinhos, colando ele com os cílios postiços para ficar bem bonito, bem pretinho. Cílios inferiores também, né, gente, merece o rímel. Às vezes a gente esquece de aplicar rímel nessa região e não fica legal, porque a gente aplicou um tanto de produto, os cílios fica colorido ali, né, com
com os produtos e perde a tonalidade dele, não fica tão pretinho. Volto com o pincel lápis só para fazer acabamento mesmo com o tomzinho, que é o primeiro tom do esfumado, para deixar bem bonito, bem marcadinho esse esfumado inferior aí. Volto com a bruma para poder selar essa pele, para poder trazer mais viço. Essa bruma ela tem um glow bem bonito, ela tem umas partículas de brilho, então ela ajuda a deixar a make bem brilhante aí, bem glamurosa. Agora, aquilo que eu falei com vocês, eu volto com um batonzinho para trazer um pouco de cor. Resultado final bem de pertinho para vocês verem. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.